Graça e paz, meus amigos, irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez para trazer mensagem profética para a sua vida. Sempre lembrando que estamos falando sobre o assunto, o fruir do avivamento. Um assunto muito importante, que precisamos sempre estar atualizado com ele, envolvido com ele, para podermos observar e perceber o que está faltando para que viemos receber a glória de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, é preciso que a gente faça isso, tá bom? Vamos lá. Hoje estamos iniciando mais um tema, viu, queridos? Mais um tema aí. E o tema é batalhas em tempos de decisão. Hoje vamos falar sobre a parte 1. Temos mais partes aí. Sempre repartimos esses temas. E é muito bom que você esteja conosco aqui, participando conosco. Vamos lá? Temos aqui alguns textos bíblicos. Não são poucos, não. Para podermos lermos. E sempre lembrando que esses textos que lemos aqui, eles são os fundamentos e base para a gente, das mensagens que pregamos aqui. Então a gente prega e deixamos os versículos bíblicos para poder deixar como base aqui. Vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz o seguinte: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Agora vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. E o versículo 10. Então, abre a tua Bíblia aí, meu amado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Que diz assim, diz o seguinte: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e o mesmo parecer. Agora, vamos para Tiago. Lembrando que em Tiago nós temos aqui 3 passagens de Tiago, tá bom? A primeira dela está no capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Agora, ainda em Tiago, né? Como nós mencionamos, vamos para o capítulo 3, versículo 14 ao 18, que diz o seguinte: Mas se tende amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica, porque onde há inveja, espírito faccioso, e aí há perturbação em toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Passagem. Eu creio que essa passagem aqui, ela é praticamente a base de tudo que vamos falar durante esses temas aqui nossos, né? E também temos ainda outra passagem de Tiago, que também tem muito a ver com o nosso tema também bem profundo. É o seguinte, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, que diz o seguinte: De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura, não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e não tendes,
Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreeis e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, e porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora, para finalizarmos, vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidões de pecados, sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmuração. Então tá aí essas passagens bíblicas, na verdade são 3, 4, 5, 6 passagens bíblicas que nós lemos aqui. É importante que lermos essas passagens bíblicas, é importante que também você acompanhe durante todos os tempos, as partes desse tema que vamos pegar aqui, vamos sempre mencionar essas passagens bíblicas justamente para dar um entendimento para você, para que você entenda, para que você perceba, que você compreenda tudo que vamos falar aqui nesse tema. Então, antes de tudo, vamos começar agora mencionando o capítulo 4 e o versículo 1 de Tiago, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele nessa pequena introdução que nós vamos falar aqui hoje. Diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos eleitos que nos vossos membros guerreiam? Então, Tiago está falando aqui sobre as questões de guerra. A guerra entre a carne e o espírito. Então, precisamos saber como vamos vencer essas batalhas. Vamos lá? Temos tempos de grandes decisões. Na igreja são normalmente oportunidade para demonstrações carnais, desagradáveis, de raiva e brigas mesquinhas. De fato, muitos pastores, staff e líderes leigos sentem uma onda de puro terror quando chega o tempo de propor grandes projetos ou chamar um novo membro para o staff. Queridos, é uma guerra danada. Quando você começa a querer tomar decisões para mudanças, porque sempre as mudanças em si, elas sempre vão gerar alguns desconforto. É justamente aí que gera o problema onde vivemos dentro das igrejas hoje, onde estão as brigas, onde estão a raiva, o ódio entre as pessoas, onde gera tudo isso, justamente por conta desse desconforto que o ser humano ele precisa aprender a lidar com o desconforto, né, que a qual vivemos no nosso dia a dia. E, infelizmente, às vezes, isso não procede. E aí, quando acontece isso, aí vem aquela situação adversa, desagradável dentro da igreja. Escute mais aqui. Através de uma experiência dolorosa, eles entendem quão rapidamente a ira e a divisão tomam conta das pessoas. Quando as igrejas chegam a um tempo de decisão, Satanás imediatamente começa a investigar maneiras de trazer ódio, divisão e distração para a igreja. Pior ainda, esta é outra maneira vergonhosa de profanar o nome santo de Deus diante do mundo observador. O mundo observa tudo isso. E Satanás, ele sempre vai aproveitar esses momentos, determinadas situações, para ele poder trazer as suas setas, os seus dardos contra as pessoas, contra a igreja. E aí começa, de maneira a trazer esses sentimentos de raiva um para com o outro, uma inveja aqui, aí vem a divisão, e vem uma série de coisas que não vai permitir que a igreja cresça, que ela desenvolva. Infelizmente acontece isso. E nós temos que tomar esse cuidado.
né? Tomar esse cuidado. Então, precisamos ficar alerta sobre isso. Que não seja eu, que não seja você que venha estar dentro desse pivô do problema, mas que venhamos nós ser o pivô das soluções, como lemos lá em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha como Jesus fala. Pacificador, ele é aquele que promove paz. Então, quando você promove paz, você vai ser colocado dentro de uma posição exatamente como exato filho de Deus. Que coisa linda, né? Não se engane. Nosso inimigo está sempre buscando maneira de quebrar a unidade, danificar o vínculo da paz e distrair os crentes do evangelismo e de missões. Então vamos tomar cuidado com isso. Mas infelizmente ele sabe exatamente onde encontrar um investigador bem disposto. Em muitas igrejas há pessoas prontas para rapidamente ou bem alto expressar uma opinião sem cuidado de orar antes e durante a deliberação. Então, infelizmente, por conta disso, o que acontece? As pessoas vão sempre, por não orarem, eles não vão vigiar. O que Jesus disse na sua escritura? Vigiai e orai. E aí as pessoas não fazem nenhuma nem a outra, não tem a escritura para alertá-los, não tem a oração para poder sensibilizá-los, e aí acaba sendo ele o obstáculo, ou sendo o problema dentro da igreja. Então temos que tomar cuidado com isso. O que ele quer, que nós já falamos aqui, quebrar a unidade. Ele não quer que a igreja viva união. Ele não quer que a igreja venha ter paz. Ele não quer que a igreja evangelize. Não quer que a igreja faça a missão. Então, ele vai, de todas as maneiras possíveis, evitar isso. E como é que ele vai fazer isso? Realmente usando determinadas pessoas a qual não estão dentro desse padrão para poder promover essa discórdia dentro da igreja. Vamos tomar cuidado com isso. Né? E você, pastor, coloca a sua igreja em oração, coloca a igreja em posicionamento, pregue a palavra, né? Esclareça a Bíblia para as pessoas, mostre a palavra reveladora para as pessoas, a palavra do poder de Deus para as pessoas, que eu tenho certeza que isso pode ser uma das soluções. Não há dúvida aqui de que a pergunta principal a fazer é: por que grandes decisões da igreja se transformam facilmente em disputa e divisão? Essa pergunta nós vamos procurar respondê-las no vídeo seguinte, amanhã, ok? Estaremos aqui trazendo pelo menos seis coisas que são provenientes de por que acontece isso dentro das igrejas, ok? Então fica ligado aí, amanhã estaremos aqui trazendo essas 6 aqui, talvez o vídeo de amanhã, a mensagem de amanhã pode ser um pouquinho mais longa, e por isso eu quero te pedir a tua paciência e a tua compreensão, mas é preciso que a gente aprenda mais, tá ok? E aí eu te peço que você deixe seu like, deixa aí o seu ok, sinalize o sininho aí, para que você venha sempre ser notificado quando estivermos mandando mensagem para o nosso canal. Deus te abençoe, até a próxima mensagem, que é as 6 razões provenientes, né, onde acontecem todos esses probleminhas dentro das igrejas. Deus te abençoe.